Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas queria deixar aqui para você uma mensagem para que você possa meditar um pouquinho. Olha, nós temos todos um inimigo em comum, não é? E esse inimigo chama-se pecado. O pecado é nosso inimigo em comum. Todos nós, a Bíblia diz, somos pecadores. Todos nós, a Bíblia diz, estamos destituídos da glória de Deus, porque nós temos uma herança, não é? E a herança do nosso descendente primário, que é Adão. Então nós já nascemos, não é, com a tendência pecaminosa, como Davi diz no Salmo 51, verso 5: em pecado nasci e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Então nós entendemos, através da palavra de Deus, que a Bíblia diz que todos nós pecamos. Eclesiastes 7:20 diz que Deus olha para a terra e não vê um sequer que faça o bem e que não peque. Portanto, então, já nós todos somos pecadores. E todos precisamos da graça de Deus. Mas, queridos, nós precisamos aprender com a palavra de Deus como buscar, não é, guerrear contra esse inimigo. Porque, queridos, é uma batalha espiritual, é uma batalha em que você precisa estar municiado com a palavra de Deus. Olha, em Efésios 6, a partir do verso 10, Paulo ele mostra ali algumas armas de como nós combatermos o pecado, como nós combatermos essa luta espiritual contra as forças do inimigo. E ele manda ali que nós precisamos usar o capacete da salvação, ou seja, de nós entregarmos a vida a Jesus para sermos salvos. Ele também fala que a gente precisa usar a couraça da justiça, sermos justos, porque quando entregamos a Cristo, a justiça de Deus, a justiça de Jesus, ela nos cobre e se tornamos justos perante Deus. Ele também manda que a gente use o escudo da fé, a fé nesse Deus que a Bíblia diz que não perde batalhas. Ele também diz que a gente deve calçar as sandálias da pregação do Evangelho, a gente deve levar essa mensagem adiante para que as pessoas conheçam desse Deus. Olha, queridos, a Bíblia diz que o pecado ele iniciou-se com Lúcifer. No céu, é até estranho de falar, no céu, isso sim, no céu, a Bíblia diz que Satanás se rebelou contra o governo de Deus. Em Apocalipse, capítulo 12, a partir do verso 7 ao 9, você vê ali que houve batalha no céu, houve guerra, e Satanás e os seus anjos foram expulsos do céu. E a Bíblia diz que ao estarem aqui na terra, ao serem criados, Adão e Eva, então a Bíblia diz que Deus permite um lugar onde Satanás pudesse estar. E esse lugar ali no Jardim do Éden era na árvore do conhecimento do bem e do mal. E então quando Deus cria Adão e Eva, que Deus faz aquele belo jardim, ele coloca essas duas árvores, a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E Deus deu uma ordem expressa a Adão e Eva, que eles não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comerdes, certamente eles morreriam. E então, queridos, a Bíblia relata no capítulo 3 de Gênesis, nós nos deparamos aqui quando Adão e Eva comeram desse fruto. A Bíblia diz aqui em Gênesis 3, e no verso 4, diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore é boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. E assim, querido, nós temos aqui a narrativa da queda do ser humano. Então, Adão e Eva descumprem uma ordem de Deus. Mas quando a gente olha aqui para esse contexto, a gente vê que o jardim era perfeito. Tinha toda sorte de frutas agradáveis. Tinha todo tipo de alimento que eles precisavam para viver e viver bem. Mas a Bíblia diz que Eva, quando olhou para aquela fruta, que ela foi ali, ludibriada pela grande serpente, chamada de Satanás, ela agora diz que desejou aquele fruto e comeu.
E comeu e deu ao seu marido e também ele comeu. E assim a Bíblia diz que entrou o pecado no mundo. E através do pecado, a Bíblia diz que também entrou a morte. E através da morte também, queridos, entrou todas as coisas, sofrimento, doenças, enfermidades, corrupção, tudo aquilo que vemos hoje é consequência do pecado. Deus, quando destruiu a terra pelo dilúvio, Deus disse que o coração do homem era continuamente mau. Ou seja, a tendência do coração do homem é ser mau se ele não tiver o Espírito de Deus na vida dele. E é por isso, queridos, que hoje às vezes surpreendemos com as notícias de que um homem estuprou e matou uma criancinha, por exemplo. A gente fica horrorizado com pessoas em matador de série, como a gente já vê vários, pessoas que saem atirando, matando pessoas inocentes. E a gente fica se perguntando por que isso acontece. Mas, queridos, nós sabemos que tudo isso é consequência do pecado. Adão e Eva caíram, pecaram. Mas a Bíblia diz que, mesmo com o pecado de Adão e Eva, Deus proveu uma saída. Em Gênesis 3,15, quando a gente olha para cá, a Bíblia diz assim, ó: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Essa é a primeira profecia messiânica da Bíblia, onde diz que um dia o descendente da mulher, ou seja, Jesus, o Messias, iria encarnar como ser humano para viver no meio de nós, para que pudesse vencer o pecado, para que pudesse se tornar um sacrifício perfeito, para que nós pudéssemos ser redimidos do pecado. Pois é, queridos, o pecado é destrutivo. É tão destrutivo que foi preciso o próprio Jesus, o nosso Senhor, morrer na cruz do Calvário, para que pudesse ser paga uma dívida que eu e você nunca, jamais poderíamos pagar. Então, queridos, hoje fique essa mensagem no teu coração de que tudo que você vê de ruim na terra, o mal, tudo é consequência do pecado. Tudo é consequência daquilo que um dia foi originado no céu por um anjo que caiu, Lúcifer, que veio a se chamar Satanás, adversário de Deus, e também o nosso adversário. Tudo isso é consequência do pecado. Então, querido, a mensagem é que você e eu precisamos estar ao lado de Cristo. Precisamos buscar esse Deus. Precisamos buscar estar na sua presença. Porque a Bíblia diz que muito em breve Ele vai retornar para buscar aqueles que o serviram, aqueles que buscaram a sua presença. Essa é uma grande promessa da Bíblia. Você creia nessa promessa, se entregue a Jesus, e a Bíblia diz que Ele vai retornar aquilo que a gente perdeu no Éden, que é a vida eterna. Que Deus abençoe e que Jesus possa iluminar o seu coração e que dê também muita fé e sabedoria para enfrentarmos os momentos de dificuldade que estamos passando agora. Que Deus abençoe em nome de Jesus.